Hoje, mais uma vez, nós vamos falar aqui no nosso programa sobre cirurgia plástica. E hoje o assunto é pra lá de delicado. Nós sabemos que a obesidade, olha, tem sido extinta aí da vida de muita gente, graças a Deus por isso. Mas depois dessa cirurgia, vem algumas consequências. E flacidez de pele é uma delas. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E falar com um especialista em cirurgia plástica, meu amigo e companheiro aqui do nosso programa, Dr. Mário Rocha, cirurgião plástico. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Mário. Muito obrigado, viu, Sueli? Sempre é bom estar aqui. Sempre é um prazer estar aqui, porque a gente tira dúvidas, aí a gente vai para a internet, fica conhecendo um pouco mais, a gente fala mais sobre o assunto e informação é tudo, não é verdade, doutor? Com certeza. Principalmente quando a gente vai fazer uma cirurgia e trabalhar a nossa saúde, informação é tudo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado. As cirurgias bariátricas, elas têm aumentado e muito. Doutor, é um número bastante grande de cirurgias bariátricas. Automaticamente, as cirurgias plásticas também vêm crescendo em resultado disso? Sim, isso tem aumentado no mundo inteiro, né, as cirurgias bariátricas. E aqui em Sinop, por exemplo, muitas vezes eu estou operando e eu vejo lá na lousa que a gente fala do centro cirúrgico, né, no quadro, cirurgia bariátrica, né? Às vezes até mais de um paciente por dia. Então você imagina, se você tiver uma média de um paciente por dia, considerando os dias úteis aí do ano, já são 250 pacientes ano. E tem vezes que são até mais de um paciente por dia. Então doutor, é bastante. Muito. Doutor, a flacidez de pele é algo que é inevitável de ter realmente essa consequência para quem fez uma cirurgia bariátrica. E agora nós vamos entrar neste assunto, porque a pessoa consegue realizar o primeiro sonho, que é de emagrecer, mas tem um pós e muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Como que é trabalhar esse paciente pós-bariátrico no consultório? Eu tenho comigo uma frase que eu aprendi de um pediatra, que ele fala que o maior erro que a gente pode cometer numa criança é tratar uma criança como um pequeno adulto. Porque a criança não é um pequeno adulto, ela é uma criança. E o paciente que faz uma cirurgia bariátrica e ele passa a ser magro, ele não é um paciente magro, ele é um ex-obeso, ele é um paciente que já foi obeso. E isso significa que nele tudo vai ser diferente, muitas coisas vão ser diferentes. Apesar de ele estar magro, ele já foi obeso, então a pele é diferente, a cicatrização é diferente, existem algumas diferenças. E por falar em diferença de pele, eu já vou entrar nesse assunto. Quando nós vemos uma pessoa pós-bariátrica, a gente vê que a flacidez no antebraço é muito grande. Sim. No abdômen é bastante também, nas mamas e entre coxas. Vamos começar já a trabalhar isso aí. Muitas vezes você que está em casa pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, as pessoas têm que estar bem conscientes disso, que isso vai acontecer. Doutor, emagreci bastante. Vai muito de caso. Tem pessoas que emagrecem mais e emagrecem menos. Quais são os casos drásticos, não sei se é essa palavra que eu posso usar, e como é tratado isso? Quais os cuidados que essa pessoa tem que ter antes mesmo de fazer a bariátrica, sabendo que vai fazer uma cirurgia plástica? Sueli, não tem uma regra. Quanto mais você emagrecer, mais pele vai ter, né? E funciona mais ou menos assim. Mas existe uma sequência que a gente tem feito em relação aos tratamentos. Normalmente, a primeira cirurgia que é feita é a cirurgia do abdômen. Normalmente, ela é a primeira que é feita. Até porque a paciente ou o paciente pede primeiro o abdômen. Depois, na minha prática aqui, é comum fazer a mama, né? Então, fazer a cirurgia das mamas, levantar, tirar a pele. E por último, a cirurgia das extremidades, dos braços e das coxas. Não é uma regra, mas é a sequência que eu vejo no meu consultório. Doutor, então não é recomendável eu fazer uma cirurgia plástica pós a minha bariátrica e tirar todo o excesso de pele de uma vez? Não, sinceramente existe um limite que deve ser respeitado, que não é o limite só do cirurgião. Eu posso fazer 4 cirurgias de uma vez? Posso, mas existe um limite do teu corpo. Então tem alguns cuidados, você não pode operar muitas áreas no corpo ao mesmo tempo, você não deve exceder mais de 6 horas de cirurgia, evitar esse prazo. Hoje existe uma recomendação em torno de 2 cirurgias, né? Então você pode fazer o abdômen e a mama, por exemplo, junto, né? Existem alguns cirurgiões que fazem tudo junto, mas você sabe que nesses casos a chance de ter complicações é maior. Então eu opto por fazer 2 por vez. Um paciente que queira 4 cirurgias, ele pode fazer em 2 momentos. Então faz abdômen e mama, depois faz as extremidades. Doutor,
Sabendo que é um paciente pós-bariátrico, nós sabemos que o excesso de pele é bastante grande. E com a elasticidade, a pele se torna bem fininha. É o mesmo procedimento, são os mesmos pontos, é usado o mesmo material. Como que é feita essa cirurgia? Na verdade, hoje a cirurgia bariátrica está para a cirurgia plástica na nossa vanguarda, né? Aquilo que a gente está de mais novo hoje é utilizado na cirurgia bariátrica. Então, o que muda, por exemplo? A pele a gente tem que esticar um pouquinho mais. Você tem que forçar um pouquinho mais porque aquela pele vai ceder, senão pode ficar com sobra de pele. Você acaba dando mais pontos, por quê? Porque é uma pele que ela por si só não sustenta tão bem. Você pode estar utilizando outras coisas para dar uma melhor cicatrização, como uma cola cirúrgica, por exemplo, também ajuda na cicatrização. O pós-operatório, esses pacientes eles tendem a ter anemia, né? Então quem fez cirurgia bariátrica sabe que tem que dosar a vitamina, tomar a vitamina, porque pode ter anemia. Então a cicatrização é mais lenta. Demora um pouco mais. Demora mais. A orientação de pós-operatório é diferente. E uma coisa bem bacana, por exemplo, a prótese de mama. A prótese, é a mesma? Não, normalmente não. Eu particularmente não uso. Não uso a mesma prótese. Paciente pós-bariátrico, eu utilizo prótese de alta aderência. Por quê? Para a prótese me ajudar na sustentação. Porque a pele do paciente a pele já está muito flácida. Não vai me ajudar. Não tem mais essa elasticidade para segurar a prótese, é isso? Exato. Então eu prefiro utilizar uma prótese de mama de alta aderência para ela ajudar na sustentação. E evitar tamanhos muito grandes, porque a pele também não vai ajudar. Sim, porque também não vai segurar. Agora eu fiquei magrinha, eu quero ter um seio bem grandão. Então é melhor você aí ter a recomendação de um especialista. Isso eu sempre falo aqui. Doutor, algo que as pessoas temem muito, tanto o homem como a mulher, a cicatriz do braço. E essa todo mundo teme e bastante. Há uma nova técnica para isso não ser tão evidente? Como que é tratada essa flacidez de pele? No caso da cirurgia plástica dos braços, né, eu faço uma combinação de técnicas. Então eu faço num primeiro momento a vibrolipoaspiração do braço, para retirar o excesso de gordura que sempre vai ter, por mais que a pessoa tenha emagrecido, sempre tem uma gordurinha ali. E depois é feita a retirada de pele. E aí a retirada de pele, a gente procura estender o mínimo possível a cicatriz na direção do cotovelo. Fazer ela o mais curta possível. Lógico, depende do quanto você tem de sobra de pele. Então, faz uma cicatriz aqui na axila, que ela fica escondida, que é por onde você puxa. Bem baixo, assim. Sim. E aqui, ela fica numa região que, quando o braço está fechado, fica fechado, mas vai o mínimo possível em direção ao cotovelo. Se tiver menos sobra de pele, vai pouquinho. Se tiver mais sobra de pele, vai um pouco mais. Até porque hoje é bem fininho, quase imperceptível. Aí tem também todas as pomadas que o senhor passa, os medicamentos, para todo mundo, para ficar realmente bem bonito, todo mundo ficar satisfatório. Uma coisa interessante, né? É difícil, por exemplo, você ter queloides em pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. É mesmo? Por quê? É mais difícil. Porque o queloide nada mais é que um excesso de cicatrização. E o paciente pós-bariátrico, ele tem uma falta de cicatrização, né? Então, quando o paciente cuida, ele tende a ter uma cicatriz melhor. Porque aquela falta de vitamina, aquela falta de cicatrização, por outro lado, ela dificulta formar um queloide. Doutor, todas as pessoas que emagrecem bastante, independente se fizeram bariátrico ou não, elas vão lá no consultório e elas querem tirar o excesso de pele. É só isso que passa na cabeça delas. Sim. Mas para o paciente ter um resultado bom e duradouro, e o senhor também, tanto como seus colegas, os profissionais, terem também um resultado satisfatório, é somente isso que o paciente tem que fazer? É só uma retirada de pele? Não, com certeza não, né? Se você só retirar a pele, você está tratando uma parte do problema. Então, por exemplo, no caso do abdômen, imagina, você tinha lá 50, 60 quilos a mais, né? Quando você emagrece, não é só a pele que é afetada, a tua musculatura também. Então essa musculatura, a gente fala que a gente amarra a musculatura. Na verdade, você faz um reposicionamento dos músculos para o local ideal, até para quando você for fazer uma atividade física, você ter um resultado melhor, né? No caso das mamas, né? Você acaba tendo muita flacidez, não é só sobra de pele. Então você coloca uma prótese para melhorar o resultado. No caso de braços, de coxas, você ainda vai ter gordura nessas áreas. Então só a retirada de pele vai continuar gordinho. Normalmente é associado a uma vibrolipoaspiração. Então para cada área,
o tratamento, ele normalmente não é só a retirada de pele, ele é mais alguma coisa. Mais completo, vamos dizer Com assim, certeza. para ter um resultado melhor. Sim. Ok, vamos para o pós-operatório. Né? O senhor mesmo falou que são pacientes especiais que têm que ter um cuidado a mais. Que cuidados seriam esses, doutor? E que tempo duraria numa recuperação de um paciente normal, né, e de um paciente que passou por essa cirurgia? Um dos principais cuidados que os pacientes que fizeram a bariátrica têm que ter, vocês têm uma cicatrização mais lenta, então o repouso de vocês vai ter que ser um pouquinho maior, né, o tempo de repouso. Esse é um dos principais cuidados. A utilização da cinta adequada, né, também é bem importante. E a parte nutricional. Tem que se alimentar bem no pós-operatório. Mas alimentar bem não é comer bastante. É você comer proteínas e comer as frutas, os legumes, que vão te dar as vitaminas para a cicatrização. Após o tempo de emagrecimento, eu, paciente, já tenho na minha mente que eu quero tirar todo o meu excesso de pele. Doutor, qual o tempo recomendável após a bariátrica para eu fazer a cirurgia plástica? Não existe uma regra, né, de tempo exato. Então eu vou te falar 2 dados. Um dado seria 6 meses de peso estável. Então você ficou ali 1 ano e meio emagrecendo, está 6 meses com peso estável, pode fazer as cirurgias plásticas, né? Uma outra regra é entre 1 ano e meio e 2, após a bariátrica, tá? Então é o que a gente tem usado de orientação. Ok. Engordei bastante, entrei no meu convênio, que é o que a maioria das pessoas fazem para conseguir a minha cirurgia bariátrica. Consegui. E aí, eu também penso que eu vou conseguir a minha cirurgia plástica decorrente a isso no convênio também. Eu consigo? Eu vou falar o que funciona de forma nacional, eu não atendo nenhum convênio, então estou bem tranquilo em relação a isso. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela determina que o convênio cubra apenas a abdominoplastia. E não é para todo mundo, é somente para aqueles casos em que o avental está causando uma ferida, porque a pessoa não consegue, consegue limpar. Muito excesso, né, doutor? Então a gente vê hoje que as pessoas têm uma dificuldade, sim, em operar pelo convênio, e às vezes o convênio libera só uma parte do procedimento. Então, por exemplo, ele libera a retirada do avental, mas não libera o tratamento da musculatura. Eu tenho visto que a maioria dos pacientes ainda tem feito de forma particular, até porque quando a gente faz a cirurgia de forma particular, a gente não tem um limite, a gente não é limitado em relação ao que pode ser feito, né? E quando você faz por algum convênio, o convênio determina o que pode ser feito e o que não pode. Você tem que seguir aquelas regras. No particular, não. No particular, você faz aquilo que você entende que vai dar o melhor resultado. Aí é bacana porque você conseguindo convênio, você pode conseguir também alguma parte e já também se programar para você ficar com aquele corpo satisfatório, cheio de saúde e bem bonito e bem bonita, que todo mundo quer ficar depois que emagrece bastante. Doutor, resultado satisfatório pós-bariátrico, além da cicatrização, além de todo o excesso de pele, vamos falar um pouquinho da autoestima dessas pessoas que o senhor tem visto tanto no seu consultório? É gratificante. Eu vou comentar uma coisa com você, Sueli. As cirurgias pós-bariátricas são as maiores cirurgias que eu faço. Então são as cirurgias que a gente tem o maior trabalho, né? Mas elas são muito gratificantes, porque são pacientes que eles veem o corpo depois da mudança, do emagrecimento e da plástica, eles se sentem muito felizes e eles transmitem essa felicidade pra gente. Então, é uma cirurgia trabalhosa, mas é uma cirurgia gratificante. Que maravilha! Olha, se eu falar de cirurgia plástica, a gente que gosta, que sabe da alta tecnologia, dos recursos que tem, é uma maravilha. Como o senhor fala, né? É sempre tão bom a gente se sentir bem, a gente olhar pra gente, tudo tá tão bacana. E eu sempre falo assim, doutor, que a cirurgia plástica, ela é um sonho, não é verdade? Ela é um sonho de uma pessoa. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nas mãos de quem a gente coloca a nossa saúde e o nosso corpo, porque muitas vezes aquilo que é um sonho pode se tornar um transtorno. E ainda numa cirurgia pós-bariátrica, então, que é uma cirurgia de alta dificuldade, extremamente delicada e aquilo que vai fechar mesmo, assim, né, a vida da pessoa. E eu sempre falo aqui do Dr. Mário, porque o Dr. Mário mora na nossa cidade há anos, é residente domiciliado aqui. Qualquer coisa é só a gente ligar, eu sei, qualquer coisa é só chamar. Tem uma equipe maravilhosa e cada vez mais tem investido nas pessoas da nossa cidade. E é por isso que eu falo, doutor, que o seu nome hoje é uma grande referência
não só na nossa cidade, mas no nosso estado. E eu sei que fora dele também. Olha, Sueli, muito obrigado aí pela referência. Até vou operar uma paciente aí de fora que veio da Espanha. Eu sei que não é só uma, tem mais. Mas a gente aí, tem, mas ela tem família aqui e a gente mora lá, mas é porque tem família aqui. Mas graças a Deus a gente vê que as pacientes ficam satisfeitas e acabam indicando a gente para outros pacientes, isso é muito importante. Eu falo bem assim, doutor, que quando a gente tem confiança, acho que confiança é tudo. Quando você chega lá no doutor Mário, olha, faz aí o que você achar melhor. Eu acho que esse é o melhor presente, né? É uma coisa muito bacana, né? Realmente, a gente sabe que a cirurgia tem o seu risco, sim. A gente procura reduzir esse risco para o mínimo possível e quando a pessoa confia na gente é muito gratificante. Que bom, doutor Mário, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Sueli. E olha, a nossa próxima pauta com o doutor Mário vai ser sobre lipoaspiração. Você sabe por que abdominoplastia também? Porque o final do ano tá chegando. Tá chegando. E as férias estão aí e você tem que se programar para ter aquele resultado, legal. Então, daqui uns dias, mês que vem, o doutor Mário já vai estar com a gente programando aí a sua cirurgia para você ter aquele corpo lindo, como é que fala? O corpo do verão, né, doutor? A mulherada já tá fazendo já. Pois é, tô sabendo. Doutor Mário, seja sempre muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado, Sueli. Sucesso sempre.